Podemos iniciar. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui para a última palestra do dia, né, do Inova. Essa semana foi muito conteúdo, muito desenvolvimento e eu espero que vocês tenham aproveitado geral. E estamos aqui para finalizar com chave de ouro com a nossa última palestra, mas com toda a energia e gás que nós merecemos, né? Eu sou o Luiz Paulo, eu sou o representante aqui do Criajúlio Sergipe e estou aqui para apresentar a nossa palestra sobre o futuro do trabalho humano, como humanizar o trabalho e como desenvolver a sua trabalhidade. Desculpa. Hoje, o nosso convidado especial é Mário Porto, ele é o apresentador e podcaster do canal Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo. Ele tem 20 anos de experiência de RH, com foco na inovação e design organizacional, redesenho de processos utilizando novas tecnologias, e ele está aqui para compartilhar um momento de muita informação e muito desenvolvimento para vocês hoje. Lembrando a todos que fiquem à vontade para interagir com o chat, caso tenham dúvidas e necessitem perguntas, e também informe seu nome completo e, se possível, o número de inscrição para que a equipe do RH possa fazer o check-in de sua presença na palestra, ok? Muito obrigado. Mário Porto, a apresentação é toda tua, pode ficar à vontade. Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao dia de hoje. Um prazer enorme estar com vocês aqui e pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje. E a gente vai falar muito sobre o futuro do trabalho humano, né? Como desenvolver essa tal dessa trabalhabilidade, empregabilidade. E eu trouxe alguns insights aí para vocês. Aqui eu quero que vocês, dentro do possível, podem participar, mandar no chat também. E vai ser algo bem interativo aqui para o nosso bate-papo de hoje sobre o futuro do trabalho, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos e todas que puderam estar aqui hoje conosco. E falando um pouquinho do Mário, né, rapidamente aqui, só para... Eu tive a apresentação, mas aqui eu gosto muito de mostrar esse slide, né, que ele traz um pouquinho... Ele divide ali o Mário em, né, o único Mário, mas em frentes diferentes, eu diria, né? Aqui o Mário, ele é companheiro da lindíssima Jaque, minha digníssima esposa, sou pai do Anjo Miguel, tenho um filho, adoro música, né? Adoro jogar futebol com meu filho Miguel, né? Sou um aventureiro aí do CrossFit como esporte, adoro estudar, né? E como, né, bem disse na introdução, tem um canal chamado Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Fica o convite para vocês que quiserem conectar lá. Tem vários conteúdos gratuitos sobre o futuro do trabalho, sobre tendências, sobre liderança, sobre RH, enfim, uma diversidade de conteúdo bem legal. Adoro viajar com a minha família, com meu filho, com minha esposa. Do lado de cá, né, do lado da esquerda, sou um cara muito voltado ali dentro da minha jornada de trabalho, né, processos e métodos, né, times, métricas, analistas, sou um cara muito focado em dados, né, mas olhar também sempre para as pessoas, cultura e futuro, né. Esse é um pouco, sou responsável por hoje uma área que chama People Experience, um hub de gente, onde tem as iniciativas digitais, né, de People Analytics, a parte de dados, de experiência do colaborador. E do lado também sou palestrante, né? Trago esse tema do futuro, do trabalho, né? Como tema que eu puxo sempre essa frente. Eu tive em vários focos importantes, como o CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento em 2022, do BI Brasil. Sou consultor também de inovação na parceira da Movidaria, mentor na First Falcone, e tenho, né, um Universo Ágil Hub também como hub de agilidade, onde a gente falamos sobre métodos ágeis, essa tal agilidade, sou mentor, speaker e fundador também de lá. E do lado de cá, finalizando, né, estou trabalhando hoje, né, na empresa da Belém Logística, uma empresa de logística integrada, e sou, como eu disse, responsável por uma estrutura dentro da área de pessoas, dentro da área de gente de gestão, que chama People Experience. Então, esse é uma longa história curta aqui do Mário Porto, que está aqui com vocês hoje, tá bom? E eu queria já começar a fazer uma pergunta para vocês, né? E aí, como está num grupo até um pouquinho mais reduzido, quem quiser abrir o microfone ou mandar no chat, fique à vontade. Eu queria entender o que é futuro do trabalho para vocês. Quando a gente fala de futuro do trabalho, ele é um lado ali para robôs ou é um lado humano? O que vocês, na visão, têm esse olhar para o futuro do trabalho? Eu queria que cada um colocasse no chat aqui o que se entende quando se fala de futuro do trabalho para você. Aqui não tem certo ou errado, eu quero mesmo entender um pouquinho do conhecimento de você sobre o que esse futuro, que a gente não sabe se é futuro, não sabe se é agora, hora se mistura, e eu queria que vocês mandassem aqui no chat para mim o que é. É muito mais voltado ali para a robotização, para a automação de dados, ou é um lado mais voltado ali para o humano? O que vocês veem quando se fala aí de futuro do trabalho? A CREA já colocou aqui, né? A CREA Júnior, aí coloca automação de processos repetitivos,
tem a ver muito com o futuro do trabalho. Quem mais quer trazer um pouco da sua percepção aí do que é esse futuro do trabalho para você? Ninguém vai trazer ali o lado, se tem um lado humano disso tudo, será que existe esse lado humano? Ou será que não existe esse lado humano? Pessoal, fique à vontade para interagir, ok? Não venha câmera. A palestra aqui tá acontecendo por a virtude de vocês, então a opinião de vocês é importante também, ok? Fique à vontade, pessoal. Aqui não tem certo e errado, não. Eu só queria mesmo trazer essa primeira pergunta para a gente desmistificar ao longo do nosso bate-papo aqui da nossa palestra. Alguém mais quer trazer algum ponto do que entende aí do futuro do trabalho, esse futuro barra agora do trabalho? Para compartilhar conosco aqui. Bom, turma, vamos seguir aqui e aí, durante a apresentação, quem quiser trazer a contribuição, fique à vontade, tá bom? Então, quando a Acho gente que o fala de pessoal, futuro... acho que o Oi? pessoal ainda vai demorar um pouquinho para acordar, infelizmente. Eu acho que a primeira Não, palestra vamos foi nessa. mas vamos lá, né? Vamos nessa. E aí, então, quando a gente fala de futuro do trabalho, tem um ponto, né, que a gente traz o nosso contexto, que é legal a gente, né, acho que todo mundo já ouviu falar desses termos, ou se não já ouviu, já escutou em algum lugar, que é o famoso mundo VUCA, que virou BANI. De fato, o nosso contexto, né, totalmente pós-pandemia, então, isso acelerou demais, ele traz uma percepção do contexto não linear, que é um conceito incerto, volátil, complexo, ambíguo, né, para algo mais assim, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Hoje a gente brinca que não tem mais resposta certa para tudo. Você tem a resposta diante de um contexto, diante dos recursos que a gente tem. E isso muda totalmente a nossa forma de pensar, de agir durante o nosso dia a dia, seja no lado profissional, seja no lado pessoal. Né? Nós precisamos ter um olhar muito forte de adaptabilidade no contexto atual, sempre pensando o que eu consigo resolver dentro do que eu possuo hoje. Né? E muito do que buscar de ter respostas prontas, a gente tem que saber fazer perguntas daqui para frente. Isso muda totalmente os nossos pontos quando a gente fala do ser humano, né? Nós estávamos muito ligados, conectados em buscar sempre a resposta, né? Ah, para isso, o que eu faço? Para isso, o que eu faço? Hoje não. Hoje, por que eu faço isso? Como eu faço isso? Como fazer isso? O que eu tenho hoje dentro do meu contexto que eu consigo resolver esse problema? Seja melhoria de processo, para quem está no lado profissional, seja no lado pessoal. É muito importante a gente trazer esse ponto, porque muda completamente, né, a nossa forma, né, de agir e ser no mundo atual. E traz uma visão muito forte, né? Se a gente tinha ali de fato, a bicicletinha, né? Era tudo linear, faça isso que vai dar resultado aqui, faça isso que vai dar resultado aqui. Para o mundo cada vez mais em constante mudança. Sobe morro, desce morro, hora chove, hora faz calor, hora vai vir um terremoto, hora vai vir um El Niño, enfim. Isso mudou totalmente, pessoal. Inclusive quando a gente traz em todos os pilares, né? Seja um pilar econômico, seja um pilar social, seja um pilar organizacional das empresas. Por quê? De fato, a gente precisa cada vez mais trabalharmos, né, que o mundo não vai ser mais como era antigamente, né? Eu dizia a música. Mas não que ele mudou da água para o vinho, não. Na verdade, hoje, com o avanço da tecnologia, a nossa sensação, e que muitas vezes a gente tem, né, quando a gente fala desse contexto atual, que a gente está sempre atrasado, putz, cada hora vem um negócio, é porque a tecnologia como meio veio para acelerar muita coisa que, né, que a gente tinha ao longo do tempo, que a gente até tinha alguns embrionários ali quando se fala por meio de tecnologia, né, como hoje a gente tem, né, pede almoço via aplicativo, a gente compra passagem aérea via aplicativo, então essa mobilidade, né, essa interatividade digital, ela vem de forma forte e de forma escalável. Então, isso traz que a gente tenha de fato ali mais intempéries, mais incertezas ao longo do nosso caminho, como mostra a imagem aqui de baixo, né? E daqui para frente, pessoal, querendo ou não, vai ser assim, né? E aí eu trago uma provocação, né? O que antes poderia parecer que uma Kombi, né, que está num lugar aqui, aparentemente uma Kombi meio ruim, ela vai depender da perspectiva, ela pode virar um Uber, e por que não? Então, o convite que a gente tem hoje é que muitas das vezes, né, a nossa visão vai ter que se reinventar. E se reinventar perpassa muito por ter um olhar diferente. A gente vai falar muito ao longo do nosso bate-papo, da nossa palestra aqui, né? Assim, como nós precisamos quebrar vários paradigmas, pensar diferente, né? E é tudo uma questão de perspectiva, uma questão de
de se adaptar ao contexto, né? Então, que uma Kombi que antes era uma Kombi ali, né, que poderia estar ali suja, né, até parecendo pichada, ela pode ser reformulada e virar um Uber. E por que não? E a reflexão que eu trago para vocês, né, como você se sente nesse contexto, né? Nesse conceito que tem fragilidade, ansiedade, não lerada e complexidade. Não tem a ver com hábitos, sim, com humanos, né? Então, quando a gente fala dessa reflexão, como a gente se sente nesse contexto, é você que está aí conosco no dia de hoje, né? Como você se sente nesse contexto atual, né? Como você se sente? Ah, me sinto... e aí eu deixo para cada um de vocês trazendo essa reflexão, porque a gente precisa trabalhar cada vez mais esse olhar, tá bom? Então, é uma reflexão importante que a gente tem no dia de hoje. E aí, a gente tem uma sensação, não sei quanto vocês, né, a mudança na forma como vivemos trabalhando hoje estão mais aceleradas que os tempos dos nossos avós. Eu me sinto assim, né, não sei quanto a vocês, mas a gente tem, né, o que a gente falava com a nossa avó ali, tem um telefone que eu faço para você falar com ela, né, que hoje faço pedido, que hoje chamo táxi. Algumas, né, pessoas já se digitalizando, né, não dá para generalizar, mas cada uma delas eles estão, de fato, já colocando tecnologia no seu meio, mas de fato, hoje a gente tem um olhar cada vez mais forte para isso, né? Como a gente hoje, como eu disse lá atrás, né? A forma, né, está muito mais acelerada do que era antigamente. E aí essas transformações, ela vem para as empresas, né? E quando a gente fala de futuro do trabalho, eu gosto muito desse slide, porque ele traz um olhar que é sobre mindset, é sobre a forma de pensar muitas das vezes, né? Tecnologia vai ajudar, né, como meio, vai ter esse olhar muito forte para isso, mas muito mais do que a tecnologia é a mudança nossa de pensamento, da forma de agir e fazer as coisas, do como fazer as coisas. A gente sai de um olhar muito mais forte de hierarquia, né, manda quem pode, obedece para quem tem juízo, para uma rede mais colaborativa, que a gente está trazendo aqui, como a gente se conecta com outras pessoas, nas comunidades, na rede colaborativa, como isso é importante para o nosso dia a dia. A gente vai falar muito sobre isso, como a integração e conexão é fundamental. A gente sai de um olhar muito de sigilo, não fala, né, buscando muito mais clareza dentro das organizações, ou seja, me diga de fato o que está acontecendo, né, seja transparente comigo, do que ficar guardando as informações. Porque hoje nós, como pessoas, não queremos mais isso, né? E o reflexo da organização é a sociedade, né? Cada vez mais nós estamos buscando por clareza. Prescrição por adaptabilidade, foi o que a gente falou, ou seja, precisamos estar adaptados em todos os contextos possíveis, né? E, de novo, não tem resposta pronta aqui, né, galera? Aqui, de fato, é um contexto de como a gente consegue se adaptar ao longo do nosso dia a dia, né? Gerenciamento e retenção para inspiração e engajamento, ou seja, a gente quer pessoas inspiradas, engajadas no seu dia a dia, né? Esse é importante. Então, a gente tem que, muito do que gerar retenção e, né, você precisa ficar presa ali, não, precisa ter organizações que conectam muito mais, que inspiram as pessoas, que engajam as pessoas. E recompensa extrínseca para uma motivação intrínseca, que é isso, pessoal? Muito além do dinheiro, muito além né, do cargo, muito mais se eu estou ali e faz sentido eu estar ali. Então, a gente muda, né, esse futuro, agora do trabalho ali, e traz essas transformações das organizações. E muito mais de estar ali obrigado, você tem aspiração, ou seja, eu estou ali porque eu me conecto com aquela realidade daquela empresa. Então, quando a gente fala de futuro do trabalho, ele impacta diretamente nas organizações e traz um contexto muito forte, que é o analógico para o digitalizado, para o digital. Então, esse olhar é muito importante dentro da celeridade que as organizações precisam, dentro da que a gente está falando do contexto atual, porque senão ela vai deixar de existir daqui a pouco. Então, o que eu faço hoje, né? Aí eu trago para vocês que estão aqui conosco no dia de hoje. O que eu faço hoje que é analógico, né? Que eu gasto tempo, que eu gasto HH, que eu poderia estar fazendo outra coisa mais analítica, ou gastando meu tempo com outra parte do meu dia, que eu posso digitalizar, né? E depois disso, que eu posso trazer para o digital, ou seja, não tem interferência humana nenhuma. Então, essa é a pegada muito forte quando a gente fala de transformação digital dentro do futuro do trabalho, né? Como a gente vai fazendo essa mudança do analógico para o digitalizado para o digital. A grande maioria das empresas hoje, né, que a gente vê hoje como top one ali, né, seja o Spotify, iFood, Nubank, essas empresas que disruptaram vários negócios, né, cada um ali no seu nicho específico, elas têm um foco muito digital, né?
que é aquilo que já de fato, assim, resolve uma dor das pessoas sem precisar ali, né, de um tratamento, né? Você consegue ir direto ali para o digital. E esse é um olhar muito forte, que aí perpassa muito. Agora, é legal a gente falar sobre isso, a gente está falando muito de tecnologia, de mudança, mas quando a gente fala dessa transformação digital, ela é muito mais humana do que de tecnologia, né? O digital ele não é disruptivo. Quem disruptiva o digital são as pessoas. O digital não está inovando, as pessoas que inovam, né? E a melhor estratégia de digital é com as pessoas. Então, por mais que a gente está, né, falando ali que de tecnologia, né, que a gente precisa ali colocar a tecnologia dentro ali do nosso dia a dia, que a gente precisa sair do analógico para o digital, mas quem faz isso são as pessoas. Não é ainda, né? Não, e eu não acredito muito nisso. Mas a gente sempre vai ter uma pessoa por trás do digital. Né? Para mim não existe, né? Os robôs vão dominar o mundo, não tem. A gente tem características humanas que cada vez mais, quanto mais tecnológico a gente é, mais a gente quer conectar com o humano. Que aqui, quando está se respondendo ali no WhatsApp, quando até num determinado ponto você vai respondendo ali, 1, 2, 3, até para chegar no ponto que você precisa resolver. Mas determinado, quando chega no finalzinho, se você perceber isso em algum serviço que vocês adquiriram, você vai ser passado por humano. Outro dia, recentemente, até trazendo um pouco aqui do nosso bate-papo, né? Eu estava respondendo, não sei se era o banco, acho que era o banco, sim. E eu estava colocando as opções, até um determinado limite, foi através ali de um chatbot, né? Um robozinho ali que foi me responder. Mas chegou um ponto, pessoal, estou transferindo sua ligação para fulano de tal, né? Seu contato do fulano de tal. Então, olha que legal, né? Esse exemplo, ele traz muito do que a gente está falando aqui. Até determinado momento, acredito que sim. Obviamente, nós como pessoas precisamos sempre olhar em otimizar nosso processo e fazer diferente. Mas até determinado ponto, somos nós mesmos, como humanos. Então, eu queria já trazer essa desmistificação da pergunta que a gente fez lá no início do nosso bate-papo, assim, a transformação digital, o futuro do trabalho ele é humano, e ponto, né? E como aí perpassa muito, como a gente falou até aqui agora, né? Mudança de mindset. E só para vocês terem interessante, né? Assim, a gente tem vários estudos, né, que trazem, assim, procurando-se humanos, robôs precisam de você. Então, quanto mais automação, a gente tem automação nos processos, olha que interessante, mais a tendência é a gente buscar pessoas. E aí o ponto é, né, pessoal, por mais que a gente está fazendo automação, nós precisamos sair de onde estamos e ir para outro lugar. E perpassa muito pelo protagonismo de nós como pessoas também, nos conectarmos com tecnologia, pegar a tecnologia que faz sentido para o nosso dia a dia, o que tem de diferente hoje no mercado que eu posso utilizar para o meu trabalho, o que eu tenho de hoje no mercado que eu preciso me capacitar. Isso perpassa muito por isso, né? Então, olha só, dos 41% das empresas, são uma pesquisa da Manpower, né, que irão automatizar tarefas nos próximos 2 anos, 24% irão criar mais empregos, 6 pontos percentuais a mais daquelas que não planejam automação. Então, ou seja, quanto mais automação as empresas estão trazendo para o seu dia a dia, para os seus processos, mais ela vai precisar de pessoas diferentes para atuar no dia a dia. E nós, como pessoas, precisamos nos capacitar para estarmos lá, né? Então, isso traz um olhar muito forte, né, de desmistificação, quando a gente fala que, né, vai ter automação e vai acabar com os empregos. E tem alguma parte, sim, mas aí, de novo, vem o protagonismo nosso. Beleza, né, vou dar um exemplo lá do caixa do supermercado. Hoje, alguns caixas, você nem precisa do caixa ali mais. Mas o que a pessoa caixa se qualificou para estar em outro lugar? Esse é o ponto, né? Então, a provocação é, se o meu processo vai ser digitalizado, né, vai ficar 100% digital, o que eu tenho feito no meu dia a dia para que eu não seja, né, meu trabalho seja excluso, né? Qual outro caminho eu posso seguir na minha vida? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, sair de uma tarefa rotineira e ir para uma tarefa mais analítica, de ter outras habilidades, a gente vai falar um pouquinho delas aqui daqui para frente, mas, de fato, né, perpassa muito pelo protagonismo das pessoas do que muito mais de robôs ali dominarem todas as tarefas, né? E quando a gente fala de futuro do trabalho, esse é do Gartner, né, um estudo bem legal, ele traz uma visão empresa, uma visão colaboradores, né, assim, ali, lidar com o mundo híbrido, né, é um papel das organizações, capacitação digital, o letramento digital, ele é fundamental, pessoal, assim, se capacitem, busquem, tem vários conteúdos hoje disponíveis, mas o letramento digital ele é fundamental para você abrir seu pensamento para o novo, né?
design do trabalho centrado no ser humano. Olha que interessante. Cada vez mais foca no ser humano, nas pessoas, porque no fim do dia, quem entrega resultado, quem vai trazer inovação, quem vai fazer diferença, são as pessoas. Não é mais ninguém a não ser as pessoas, tá? E aí, quando a gente fala desse contexto todo, que a gente está falando de futuro, do trabalho, né, desse modelo, né, de que a gente precisa fazer diferença, tem uma pessoa que fala isso lá atrás, que é bem antiga, né, que é esse rapaz aqui, né, o Charles Darwin. Ele não é o mais forte que vai sobreviver, pessoal, e nem mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, fica o convite para você, né? Como você também tem trabalhado isso no seu dia a dia, tem se adaptado às mudanças, como você tem conseguido cada vez mais se permear, né, durante do contexto que vai mudando ao longo do tempo. E esse, para mim, é o cerne da questão quando a gente fala da evolução humana, né? De fato, cada vez mais isso vai ser exigido da gente. É lógico, né? A gente vai ter que cada vez mais ter uma mudança na forma de pensar e de agir, claro que vai ter que ter muito mais habilidades humanas aqui, as famosas human skills, né, do que a parte mais técnica. A parte na técnica vai ser importante, né, mas muito mais do que elas são as habilidades humanas. Elas que vão ser, quem trabalhar essas habilidades humanas no seu dia a dia, né, essa comunicação, a gente vai falar um pouco delas aqui, ele vai estar muito conectado com esse famoso, quem é esse profissional do agora? Quem é que as empresas estão buscando, né? Tá aí o nosso binóculo ali, né? Quem que são essas pessoas, né? Que as empresas, né? Que todo mundo está buscando. Quem é esse profissional que nós estamos falando aqui? Esse profissional tem um mindset, que é o famoso um mindset ágil ali, né? Que é o pensamento ágil, né? E aí eu trago mais uma pessoa, a gente está falando aqui de pessoas que já passaram por aqui na Terra, mas que deixaram recados importantes, que muita gente fica achando solução em algo diferente, mas a gente dá um passo para trás, a gente vê já em frases e trabalhos, né, como o excelentíssimo aqui Albert Einstein, ele traz: nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que criou. Então, assim, é preciso mudar nossa forma de pensar, porque quando a gente muda nossa forma de pensar, a gente sai de um novo mindset para novos resultados, né? Então, ou seja, a gente não vai conseguir entregar os mesmos resultados aqui para frente fazendo as mesmas coisas com o mesmo pensamento. Então, por isso que é importante cada vez mais a gente ampliar nosso repertório, ampliar nossa forma de fazer, buscando, né, a gente vai falar um pouquinho de formas de aprender diferente, estar em lugares diferentes. Então, a gente só vai conseguir trazer novos resultados e fazer diferente pensando diferente. E, de novo, né, aquilo que nos trouxe até aqui, de fato, não vai nos garantir no futuro, agora barra futuro. Nós vamos precisar cada vez mais fazer essa mudança, tá bom? Então, eu queria deixar muito esse ponto para vocês. E tem um livro bem legal que eu gosto de trazer quando a gente está falando desse ponto mindset, que é da Carol Dweck, que hashtag fica a dica para vocês, né? De mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos, é um excelente livro, não sei se tem alguém que já leu, mas ele é muito bacana, né? E ele traz muito do seu lado, o mindset fixo, o mindset de crescimento. As pessoas que são ali, né, 880, e para as pessoas que estão ali, não, beleza, deixa eu adaptar esse contexto aqui, deixa eu resolver, né? Ele traz uma diferença ali em pilares, né, em 5 pilares: desafio, obstáculos, esforço, crítica e sucesso dos outros, né? Quem está ali no mindset fixo, ele evita desafio, não, deixa eu ficar na minha zona de conforto aqui tá legal, aqui tá fazendo bem. E a gente, pessoal, hashtag fica, nosso cérebro, ele tem essa capacidade de rotina. Ele é programado para isso, tá? Então, ele não quer evitar, ele quer o famoso evitar fadiga, né? E para a gente, né, ir para uma zona ali de mindset de crescimento, com um olhar de pensamento mais de mindset de crescimento, a gente precisa abraçar alguns desafios. E nesses desafios vai dar certo, vai dar errado, mas o bonito disso tudo é o aprendizado, né? Quem tem ali um mindset fixo está muito focado em obstáculos, né, fica na defensiva, desiste em primeiro obstáculo, né? Eu recentemente mudei o esporte, como falei lá no início, CrossFit, e no dia, para mim, né, foi algo horrível, né? A primeira experiência, putz, isso aqui não vai dar certo, acordar cedo, e aí meu cérebro, não, dorme mais um pouquinho, vai esse exercício é muito diferente, volta lá para a musculação, volta para essa corridinha. E aí eu fui persistindo, na dificuldade mesmo, e é normal isso, né? E ao longo que eu fui persistindo dificuldade, eu fui trazendo esse valor para o meu dia a dia. Fui, inclusive, melhorando 3 pilares importantes, dando um exemplo aqui da atividade física, que foi um exercício que eu fiz, né, de mudança.
E aí, pessoal, a gente não fala só do âmbito profissional, do âmbito pessoal, né? Tem muitas coisas na nossa vida que a gente ainda está pensando fixo, né? E que muitas vezes a gente precisa pensar diferente. Aí perpassa por algo muito importante quando a gente fala de futuro, agora barra futuro do trabalho, que é a famosa experimentação. O que você hoje tem experimentado, tem feito diferente do que você fazia antes, né? Então, hoje a gente tem muita opção para fazer diferente, né? O ponto é como a gente quebra esse obstáculo e vai fazer esse diferente, sabendo que esse diferente perpassa muito por uma zona de dificuldade ali, né? Você vai ter que persistir, né? Enfim. E esse conecta exatamente com o esforço, né? Qual esforço, né? O esforço é o caminho da excelência, né? Nada vem de graça, pessoal, como a gente, né, brinca ali. Não existe café grátis, né? A gente precisa, de fato, um esforço para trazer resultado, né? E a crítica, né? Acho que o feedback é importante e é uma ferramenta, né, essencial para o profissional da agora, né? Trazendo essa trabalhabilidade, olhando essa empregabilidade, que é feedback contínuo, pessoal. Eu preciso saber se estou indo bem. Inclusive, tem um livro sobre isso, né? Por quê? Cada vez mais que a gente tem essa conexão, esse feedback, a gente consegue fazer o processo de melhoria contínua, sabendo que estamos sempre agora no processo de jornada diante do nosso contexto de melhoria contínua, né? Então é importante a gente aprender, saber que estamos aprendendo com a nossa crítica, e que a crítica ela precisa de fato ser escutada, cada um ali no seu discernimento, nos seus objetivos, mas a gente precisa ser aberto a isso, né? E o sucesso dos outros, ele tinha ameaçado para você, não, eu preciso estar ali, inspirar, eu preciso conectar com pessoas, você sabe fazer, me ensina, né? Se eu preciso saber determinada tecnologia, vem cá, me chama aqui, vamos fazer um grupo, vamos, né? Ninguém faz nada sozinho, pessoal. Isso é importante, quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente está fazendo conceito de grupos multidisciplinares, pessoas conectando com outras pessoas totalmente diferentes para gerar negócios diferentes. Está aí, em vários exemplos, né? Então, quanto mais a gente tem esse olhar, né, para que juntos somos mais, juntos podemos conectar, a gente trabalha nossa trabalhabilidade, né, empregabilidade. Por quê? Você está conectando com pessoas que pensam diferente de você, que vão gerar resultados diferentes, inclusive. E é isso que as conexões que são fundamentais quando a gente fala aí, né, de trabalhar nesse futuro do trabalho humano, né? Pessoas precisam de pessoas. Esse é um ponto muito importante. E aí eu trago uma outra reflexão para vocês, né? Quem não pensa o futuro resolve o presente com as mesmas ferramentas do passado, pessoal. Então isso é muito importante porque nós precisamos cada vez mais, de novo, né, trazer um novo para o nosso dia a dia, né? O que eu fazia antes, eu preciso me dar um update, dar uma atualizada, assim como os softwares atualizam todo dia, a gente precisa dar uma atualizada sempre no nosso HD, no nosso perfil. Porque quanto mais a gente se atualiza o nosso perfil, né, nós damos um update ali, a gente se prepara para o que está por vir, né? Um exemplo, né, quando a gente está aqui atualizando lá o Windows, né, atualizando o Mac, enfim, essa atualização, por que ela é? Ela resolve problemas, bugs, que são erros, e também traz um novo. É a mesma analogia, né? O que você está resolvendo seus bugs, você está se atualizando seus problemas, seus erros lá, para o novo, para você se preparar para o novo, seja os vírus novos, né, seja ali os novos desafios, né? Então é importante, a mesma analogia, nós precisamos cada vez mais, e vai ser o conceito lá do lifelong learning, né, do aprendizado contínuo, isso é fundamental, tá, pessoal? E de novo, né, assim, o agora, né, o knowledge por knowledge, né, seu conhecimento antigo, né, o que você tem de background, ele é importante, ele é fundamental, te fez chegar até aqui, mas não vai, o que a gente tem que buscar agora é o conhecimento do agora, né? Eu preciso saber hoje, pessoal. Isso é importante e a gente ter discernimento dentro disso, né? Assim, o que é importante para mim hoje, né? Então, isso é muito importante, tá? E aí, quais são essas competências do futuro? Mas está falando isso tudo, né? Assim, mudança de mindset, mas eu queria saber aqui quais são essas competências, o que eu preciso né, aprender, né? Quais habilidades eu preciso desenvolver. E a gente traz um ponto bem legal, que as habilidades profissionais do agora do futuro. Não vou ler todas aqui, né, em função mesmo do tempo, né, para a gente não ficar... Mas eu trago algumas aqui, eu vou elencar algumas aqui que, na minha visão, são fundamentais. Esse mindset de crescimento, escuta ativa e empatia, que foi o que a gente acabou de falar, né, agora há pouco. Alto nível de colaboração e aprendizado contínuo, nós também falamos isso ao longo do nosso bate-papo, como isso
é uma habilidade importante cada vez para trabalhar, inclusive não só a empregabilidade de vocês, mas também para fomentar, né, novos negócios, novo crescimento contínuo, né, em conjunto, mútuo. Flexibilidade, adaptabilidade, antifragilidade, nós falamos disso ao longo de, né, nossa conversa, de como isso é importante, pessoal. Pensamento crítico, curioso e inovador. Esse aqui eu gosto muito, porque ela traz um ponto bem legal, que ao longo do tempo a gente acaba perdendo uma característica importante quando a gente era criança, que é o fato de a gente ser curioso, né? O curioso, a pessoa que realmente exerce mais essa curiosidade ao longo da sua vida, ela consegue muitas vezes lidar com o novo de forma mais fácil, ou de forma mais entendível, eu diria. Porque ela consegue entrar na raiz de entender o que de fato é aquilo, né? Em determinado assunto, em determinada situação. Então, o convite é para que nós, como profissionais, como pessoas, precisamos cada vez ser mais curiosos. Pô, deixa eu ver isso aqui, deixa eu... E ser crítico, né? Tomar cuidado muito, porque hoje a gente está conectado em todo momento, né? Somos o segundo país mais conectado do mundo. Mas o que eu estou conectado que faz sentido no meu dia a dia, né? A gente precisa fazer que a gente chama hoje de curadoria de conteúdo, né? O que aquilo de fato vai agregar no meu dia a dia, eu consigo colocar isso na prática. Isso é um recado importante, né? Porque hoje tem muito conteúdo para tudo, mas será que todo esse conteúdo, né? Eu consigo então pensar criticamente sobre esse conteúdo e esse conteúdo faz sentido no meu dia a dia, né? Então, isso vai trazer inovação para o meu processo. Então, pesquisa, pessoal, é muito importante, né? A gente não pode perder nosso senso crítico. O nosso senso crítico é a capacidade de novo, lá, do agora barra futuro do trabalho que o humano tem, né? Que esse senso crítico ele é fundamental para que a gente consiga trazer, né, superar sempre as máquinas, né? Esse senso crítico humano, né, se está certo, se está errado, esse feeling das pessoas, ele é importante. E aí isso traz o convite para vocês, né? O quanto vocês têm exercido essa curiosidade, esse pensamento crítico, tudo que vocês recebem de informação, de novo, o que vocês têm feito com essas informações, que é um ponto muito importante, né? E aí, quando a gente fala disso, né, as empresas estão buscando pessoas que são híbridas, né, que têm a capacidade técnica, mas também tem as human skills, que a gente falou muito aqui, né, buscando também, né, aquelas pessoas que vão se adaptar de fato ali ao seu dia a dia, né, autoliderados e autodidatos, essas pessoas que vão ali priorizar atividades, não precisa ninguém mandar fazer, que de fato ela vai fazer, né, assumem risco, lideram mesmo, não sendo líderes formais. Então, ou seja, são pessoas que, né, estão ali de fato com a gestão do seu dia a dia, né, adicionam valor exponencial, dispostos a aprender, a dar feedback, enfim. O que o mercado hoje busca são esses três pilares que são fundamentais para o profissional do agora, do futuro, né? E, de novo, perpassa muito por quebra de paradigmas, com mudanças novas de pensar e agir. Então, isso tem um ponto bem interessante, que é a coragem para aprender, pessoal. Todos nós precisamos ter, e é a palavra certa, né? Coragem. Por quê? De novo, quando a gente está falando do mindset fixo, mindset de crescimento, é sair dessa zona de conforto que a gente vive, ir para uma zona de medo ali, de autoconfiança, ir para uma zona de aprendizado e depois ir para a zona do crescimento, né? E passar por cada um dessas etapas, vou dizer assim, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas é essencial, porque toda vez a gente vai ser convidado a isso, tá, pessoal? Sempre, seja do lado pessoal, seja do lado profissional, sempre a gente vai ter convites para sair dessa zona de conforto, para a zona do medo, para a zona do aprendizado, para a zona do crescimento. E nós, de novo, né, trazendo lá o ponto que a gente trouxe, adaptabilidade, desse olhar cada vez mais colaborativo, né? Isso ajuda a gente a perpassar por essas zonas ali com maior facilidade. Sozinho é muito difícil. É necessário? É necessário, né? Mas a conexão, né, das pessoas, quando a gente fala de aprendizado, né, coragem para aprender ali, ela é fundamental para a gente evoluir. E tem várias formas de aprender, né, pessoal? Tem muita coisa hoje, como eu disse, tem treinamento, você tem coach, tem mentoria, tem aplicativo, tem podcast, tem programa. Tem muita coisa para vocês trabalharem a empregabilidade de vocês, né, o profissional e o pessoal também. De novo, né, aqui é um conjunto de elementos, né, habilidades humanas com a parte de conhecer tecnologia, habilidades um pouquinho técnicas, tudo isso conectado, tá? E aí o ponto é, cada um aqui vai escolher uma forma melhor de aprendizado. Eu sou mais
visual, então eu gosto mais de conteúdos visuais. Tem gente que é mais auditivo, vai gostar de conteúdos mais auditivos. Mas aproveitem, né? Acho que ao longo do tempo a gente nunca teve tanto conteúdo também, né? A importância da curadoria, de você pegar os conteúdos corretos para o seu dia a dia. Mas hoje a gente, né, do passado, a gente não tinha tanta acessibilidade a conteúdos. E aproveitem a oportunidade com o melhor ponto possível, né? Porque hoje, de fato, né, a gente tem coisas, né, sem zero custo, né? Há cursos com custo também, mas assim, você consegue acessar, né, por meio da tecnologia, inclusive, esses conteúdos de forma mais fácil, né, no dia a dia. E aí, outra reflexão que eu trago para vocês, né, pessoal, não é sobre o que você faz, mas como você faz, né, pessoal. Isso é muito diferente, né? Saber fazer não é mais importante, mas assim, como você faz, como você vai fazer daqui para frente, que é o fundamental, que perpassa muito sobre o que a gente trouxe ali, analógico, digitalizado, para o digital, né? Como você traga esses três pilares para o seu dia a dia, como você faz isso, né? Então isso é fundamental, isso é importante, essa reflexão para vocês, né? Pensem cada vez no que eu posso fazer diferente hoje, o que eu posso fazer tanto na vida pessoal, né? Vou dar um exemplo. Se eu levo lixo 8 horas da manhã, mas estou chegando atrasado, né, no meu trabalho, deixa eu fazer diferente, vou levar esse lixo de noite, que aí eu já chego atrasado no trabalho. É você ter esse pensamento ágil, né? O que eu posso melhorar como ser humano, né? Eu gostaria de viajar mais, mas o trabalho me consome muito. Deixa eu separar o meu trabalho. O que é o meu trabalho que me pesa e que não me deixa viajar? Então, é a gente começar a trazer essas reflexões do como, né? E elas são fundamentais para o nosso dia a dia, para que a gente otimize o tempo. Tem dois pontos importantes quando a gente fala desse novo contexto, né? É dinheiro e tempo, né? São duas coisas que não levam desaforo para casa. O tempo, se passar, passou, o dinheiro, se você gastou, gastou. E são elementos, né, que a gente precisa trabalhar ao longo dessa jornada. Assim, como eu estou aproveitando melhor o meu tempo, como eu estou investindo mais o meu dinheiro, o meu dia a dia, né, com coisas que de fato saem do essencial para o acessório, né, que é um ponto importante. E isso é fundamental para a gente nesse contexto. O que é essencial, o que é acessório na nossa vida? O que é aquilo que eu preciso, que vai me trazer resultado, que vai me trazer vai melhorar a minha vida econômica e financeira, ou vai me otimizar o tempo, né, ou vai de fato me abrir portas para um novo curso, para uma nova graduação. Cada vez mais a gente tem que trabalhar isso no nosso dia, porque tem muita coisa, pessoal. Tem muita coisa, né? A gente se perde ao longo do tempo. Mas para mim, o exercício que eu sempre faço, eu deixo um livro bem legal, que é o Essencialismo, que você procura aí na internet, um livro fundamental, muito legal, que ele quebra exatamente, ele traz resumidamente que o spoiler, que na nossa vida a gente tem que separar o que é essencial e o que é acessório. Isso é fundamental para a gente ter adaptabilidade no nosso contexto. E, de novo, né, pessoal, o futuro ele não é tecnológico, ele é humano, né? A tecnologia vem como meio ali, como coadjuvante, mas o protagonista é humano, né? Isso é fundamental. Então, a gente precisa sempre ter esse externo que tudo que a gente vai trazer de tecnologia, agora, por detrás, tem uma pessoa, tem um humano. E a gente não precisa ficar ansioso com esse futuro. A pergunta que eu faço para vocês é o que você tem feito hoje? Tá? A gente não pode ficar preso, né, ao passado, né? Não pode também ficar só olhando o futuro para gerar ansiedade. Nós precisamos olhar o hoje. O que eu posso fazer hoje? O que você estiver fazendo hoje, com certeza vai dizer o que será seu futuro, né? Então a gente precisa também, né, como eu trouxe ali, esse foco no hoje, né, no que eu consigo agora, nesse exato momento, que eu posso fazer amanhã. E pequenos resultados fazem grande diferença, pessoal, ao longo do tempo, né? Então, a gente precisa também trazer esse conceito no nosso dia a dia. Não precisa, né, fazer algo mirabolante, mãe, né, esperar, sei lá, um range de tempo. Vai fazendo pequenas entregas, né, que no fim do dia, no fim desse espaço ali, médio, curto, de um tempo, você já tem resultado. Então, olhem para isso. Porque quando a gente fala do hoje, a gente está voltando lá para o legado, né? Como você quer ser lembrado. Isso é importante, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, como cada um de vocês que está aqui hoje conosco, né, agora nessa palestra, quer ser lembrado. E no fim de tudo, pessoal, quando chega lá no final da nossa vida, lá
a gente só vai lembrar das marcas que a gente deixou para as pessoas, né? E quando a gente fala da empregabilidade, da trabalhabilidade, são as marcas que a gente está deixando onde a gente está passando profissionalmente e pessoalmente também. Então, o ser humano não tem mais distinção do Mário emprego, o Mário sociedade. Então, o Mário é único, né? Cada vez mais coloca as pessoas no centro de tudo, né? E isso perpassa muito com o legado e como você quer deixar ser lembrado, seja para os seus filhos, para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para o seu esposo, seja lá no seu chefe, para a empresa, o que você deixou lá para a empresa, porque no fim do dia de tudo isso aqui, a gente só vai lembrar daquilo que a gente deixou lá atrás. E para a gente começar a fazer isso, a gente precisa olhar o hoje, que foi a primeira pergunta que eu fiz. E o convite para vocês terem protagonistas ágeis, né? Você merece, você pode, cada um de nós ali podemos, né? E devemos apoiar sempre o próximo, né? A gente fala do protagonismo, dá esse primeiro passo, mas esse primeiro passo depois se conecta com várias pessoas que vão te ajudar ao longo dessa jornada. Mas o primeiro passo sempre quem dá é a gente, tá? Isso é importante. E isso passa muito que a gente trouxe ali, né? De pessoas autogerenciáveis, pessoas que já buscam ali, né? O seu lugar ao sol. E de novo, né, quando a gente faz esse movimento, pessoas surgem, pessoas vão dar a mão ali para ajudar ali, apoiar ao longo da sua jornada. E aqui fica o convite para vocês conhecerem o Human Skills Manifesto. Estou aqui em função do Human Skills Manifesto, um movimento de valorização e desenvolvimento de habilidades humanas. Quem quiser conhecer mais, tem o QR Code na tela. Então, entra lá no Human Skills Manifesto, procure no .com, né, que é o nosso site. Tem também no Instagram, tem também no LinkedIn. A gente fala muito sobre essas habilidades humanas. Quem depois se interessar, tá aí o QR Code, ou pode acessar nossas redes. Eu quero, né, agradecer vocês, obrigado aí, né, pelo espaço, obrigado ao CREA, obrigado aí a todo mundo que esteve aqui conosco online, ou que vai assistir também gravado, depois for disponibilizado. E, de novo, né, evolua, adapte, transforma, impacte aí, sempre com essa agilidade, tá bom? Obrigado aí, viu, pessoal? E eu fico aqui, tem mais uns 5 minutinhos, quem quiser trazer alguma pergunta, quiser trazer algum ponto, estou à disposição aí, tá bom? Perfeito, o chat está aqui agradecendo a presença da sua apresentação, Mário. No caso, eu não vi, por enquanto, nenhuma pergunta no chat aqui, mas se você puder responder pelo menos uma perguntinha, no caso, pode ser? Posso sim. Tá legal. A pergunta vai ser a seguinte: quais são os benefícios da aprendizagem ao longo da vida e do desenvolvimento de habilidades para empregabilidade contínua? Quais você colocaria como principais, né? Para mim, assim, quando a gente fala empregabilidade, né, passa muito com a gente ter muito forte o nosso autoconhecimento, né, saber onde a gente quer chegar. Isso é fundamental, no primeiro passo que a gente tem que dar, né, assim, onde eu, como pessoa, quero chegar, quero virar referência como palestrante, virar referência como mentor, quero virar CEO, quero virar diretor, enfim. A gente precisa se autoconhecer primeiro, saber exatamente aonde a gente quer chegar, e, né, com um plano de desenvolvimento, para que a gente consiga, dentro desse olhar, né, da onde a gente quer chegar, trabalhar nosso aprendizado contínuo. Então, onde eu quero estar? Dá um exemplo meu, né? Eu queria saber mais sobre métodos ágeis. Era um desejo meu. Queria muito. E como aplicar isso no meu dia a dia do trabalho. O que eu fiz? Eu me conectei em comunidades, fui buscando pessoas mesmo que já falaram sobre esse tema, fiz certificações e fui me capacitando até eu ficar referência também. E saber hoje, né, você me chama, vamos falar sobre métodos ágeis, eu vou falar sobre métodos ágeis, porque eu estudei. E era onde eu queria chegar dentro do meu plano de desenvolvimento pessoal, que é o famoso PDI. Então, essa clareza que a gente precisa ter, né? E aí perpassa muito também só o lado profissional, tá, pessoal? Ah, eu quero, sei lá, quero voar de balão, né? Eu quero um desejo meu, tá dentro lá do meu planejamento, né? Beleza. Vou lá, vou voar de balão. Ah, eu quero me desenvolver mais em comunicação. É algo que eu vejo que é uma habilidade importante. Então, busque capacitação em comunicação. Faça trabalhos que você possa se comunicar mais que um exercício. Enfim, respondendo a sua pergunta, o primeiro passo para a gente, né, ter essa empregabilidade é saber para onde a gente quer chegar. Diante disso, a gente vai traçar ações, né, para chegar até onde a gente deseja. Perfeito, muito obrigado. E eu acredito que não houve nenhuma pergunta a ser feita, então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos aqui. Nós estamos na nossa última palestra do Inova. Mário, se quiser deixar um agradecimento para o pessoal. Pessoal, quero agradecer. E quem quiser ir abrir a câmera e tirar uma fotinha aqui para a gente registrar o momento,
Era Fique à isso que eu ia vontade, pedir, mas Peixe. eu ia deixar você finalizar primeiro, entendeu? Ah, Quem quiser tem não, uma beleza. nota final. Só um Quem minutinho. quiser aqui, obrigado aí, pessoal. Quem quiser aí abrir